Vamos para mais um vídeo sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Para você que nos acompanha aqui no canal Sala de Trânsito, você já sabe, todo vídeo uma ficha de fiscalização diferente, em que nós apresentamos a ficha, as informações sobre quando se deve autuar, quando não se deve autuar, fazemos nossos apontamentos, nossos comentários para você que é agente da autoridade de trânsito, você que é instrutor, você que é profissional da área de trânsito, ou você que de repente foi autuado, cometeu essa infração. Vamos lá para as informações detalhadas dessa ficha de fiscalização aqui. Essa é a infração, pessoal, que está prevista aqui no inciso 3 do artigo 184 do CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Um primeiro ponto aqui que eu trago para vocês em relação a isso é o seguinte, é que essa infração ela não existia na redação original do CTB, ela foi incluída lá em 2015 pela Lei 13.154. Nesse artigo 184 nós só tínhamos os incisos 1 e 2, e aí foi incluído esse inciso 3, essa primeira observação que eu faço aí para vocês em relação a isso, tá certo? Essa é a infração aqui, por transitar com o veículo na faixa ou via de trânsito exclusivo, regulamentada com circulação destinada aos veículos de transporte público coletivo de passageiros, salvo casos de força maior e com autorização do poder público competente. Vocês vão perceber que em algumas situações é possível ali que um outro veículo que não seja de transporte público coletivo de passageiros possa utilizar aquela faixa. Vocês vão ver quando isso é possível. Aqui nós temos a tipificação resumida, não é, que é como costuma constar no auto de infração. Aqui o código de enquadramento, que é o 75870. Né? Nós temos a gravidade da infração, que é de natureza gravíssima. Se é gravíssima, são 7 pontos no prontuário de quem? Do condutor. O infrator aqui é o condutor, tá certo? E essa infração, a constatação, ela é possível sem abordagem. Significa dizer que é possível que um condutor cometa essa infração sem que tenha sido abordado pelo agente da autoridade de trânsito. Então, nessa situação, vai haver autuação e cabe, posteriormente, de repente, ao proprietário do veículo fazer a indicação do real infrator, se for o caso, e se ele já não tiver como principal condutor, enfim, as possibilidades aí. Como é uma infração de natureza gravíssima, a penalidade é multa no valor de R$ 293,47. A medida administrativa prevista aqui é a remoção do veículo, mas aí tem algumas questões, né, que envolvem a possibilidade ou não da aplicação dessa remoção, né, que seria a possibilidade de regularização do local, ou o entendimento por parte do agente da autoridade de trânsito de que ainda assim deve haver remoção, né, já que isso seria em nome da chamada boa ordem administrativa, que está prevista nas disposições gerais desse manual de fiscalização, e isso vocês podem ver, inclusive, essa explicação de maneira mais detalhada do que eu estou falando, no primeiro vídeo da série, em que eu trago justamente, apresento as disposições gerais do Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito. Então, quando você terminar esse vídeo aqui, caso você não tenha assistido ainda, dá uma conferida lá, que eu trago de maneira bem detalhada as informações sobre as disposições gerais do Manual de Fiscalização. Competência para autuar por essa infração do órgão de trânsito do município rodoviário e também do órgão de trânsito estadual. Aqui é o seguinte, pessoal, por que eu estou colocando aí estadual se não tem estadual? É porque nós tivemos, em junho de 2023, a publicação da Lei 14.599, que fez alterações no Código de Trânsito Brasileiro e ampliou as competências de fiscalização de trânsito nas vias urbanas. Salvo nos casos de infrações de competência privativa do município ou do estado, aí um pode fazer a autuação do outro sem necessidade de convênio. Esse é um exemplo de infração que era de competência do município, o estado só fazia se tivesse convênio, e agora o órgão de trânsito do estado também pode fazer independentemente do convênio. Tem vídeo aqui no canal em que eu explico isso de maneira bem detalhada para você dar uma conferida como é que funciona isso aí. E por que não consta ainda o estadual aí? É porque a versão do Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito que eu estou utilizando, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, não sei quando você vai estar assistindo, é a da Resolução 985 de 2022 do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. E essa versão do manual ela deve ser atualizada justamente para trazer informações como essas, né? Atualizar informações como essas. Como ainda não temos a versão publicada, até tem um vídeo aí da série há algumas semanas que a pessoa até deixou nos comentários, olha, coloco a versão nova do manual, mas não saiu a versão nova, não. A versão em vigor é que eu estou utilizando. Assim que sair, pode ter certeza, passaremos a utilizar aqui e faremos vídeos explicando também sobre isso. Mas saiba que o órgão de trânsito do estado também pode fiscalizar. Isso não configura um crime de trânsito. Então vamos lá dar uma olhada naquelas hipóteses, né? Quando é que se autua por isso, quando é que não se autua
Enfim, vamos dar uma conferida aqui. Primeiro, ó, quando é que se autua? Tem uma hipótese aqui que caracteriza essa infração do inciso 3 do artigo 184 do CTB, que é a seguinte, olha, é o veículo que transita em faixa ou via exclusiva, sinalizada com a placa R32 ou com a marcação de faixa exclusiva, destinado ao transporte público coletivo de passageiros. Em outras palavras, é aquele veículo que transita é chamado popularmente, não é, de corredores de ônibus. Então, se tiver um veículo transitando ali, eu estou transitando no corredor de ônibus, no horário em que não é permitido, aí caracteriza infração, tá certo? Aí vamos lá, ó. Quando é que não se autua por essa infração? O quando não autuar, para você que acompanha o canal, você já sabe, todo vídeo eu explico isso. Mas para você que está assistindo a primeira vez, de maneira bem simples, é o seguinte, ó. As condutas que estão aí no quando não autuar ou não são consideradas infração, trata-se de um fato atípico administrativamente falando, ou é infração, mas em outro tipo infracional, que a própria ficha vai indicar para a gente qual seria essa outra infração aí, tá bom? Então, ó, primeira hipótese aqui do quando não autuar, na falta de sinalização R32, que é a sinalização de regulamentação, que tem justamente esse poder de proibir, restringir, obrigar, né? Então a ausência dessa placa de regulamentação impede a autuação. Esse é o primeiro ponto, tá bom? Segundo, ó, na falta ou insuficiência da sinalização horizontal de marcação de faixa exclusiva, também impede a autuação, não se autua por isso, justamente por problemas relacionados à sinalização, né? Além de você usar, se você fosse autuado por isso, por exemplo, além de você autuar utilizar a própria ficha de fiscalização como referência para uma eventual defesa, no próprio CTB, em seu artigo 90, nós temos essa previsão, né, de que problemas relacionados à sinalização não podem acarretar em punição, tá bom? Terceiro aqui, ó, nos casos de força maior com autorização do poder público concedente, imagina, uma obra, está acontecendo uma obra, houve um sinistro de trânsito na via. Então, nesse tipo de situação, é possível que se utilize aquele trecho ali numa situação excepcional. Quarto, veículo que ingressa na faixa ou via da esquerda ou da direita para sair ou adentrar lote inteiro. Isso também não caracteriza a infração. Imagina, tem uma faixa de ônibus e a faixa de ônibus é justamente em frente ao prédio que você mora, a casa onde você mora. Como é que você faz para você acessar? Você vai cometer uma infração todas as vezes? Então, isso não caracterizaria a infração, obviamente, né? Quinta hipótese aqui, ó, veículo que ingressa na faixa ou via exclusiva para a realização de conversão à direita ou à esquerda no trecho sinalizado com linha de continuidade, que permita essa transposição, que quando você tem a sinalização permitindo. É aquele caso, vez ou outra chega aqui para a gente questionamentos como esse, em vídeos mais curtos, né, sem ser explicando a ficha de fiscalização, mas vídeos sobre esse tema. Imagina lá, a pessoa vai entrar à direita ou entrar à esquerda, mas tem que acessar aquela faixa. Então, você naquele ponto, você pode fazer isso aí, né? Claro, vai ter a sinalização indicando onde você pode pegar esse trecho, acessar sem estar cometendo infração. Você não pode vir o trecho inteiro, vou descer aqui a avenida inteira, porque lá na frente, 2 km depois, eu vou entrar à direita. Aí é infração, né? Mas no trecho em que permite ali você fazer essa manobra, não tem problema nenhum, tá bom? Sexto, ó, veículo que ingressa na faixa ou via exclusiva para sair da transversal em interseção não semaforizada, desde que a faixa tenha a mesma mão de direção das demais, né, que é a pessoa que está saindo de uma outra via para poder acessar, claro, a via que tem ali o corredor de ônibus. Sétimo, veículo que ingressa na faixa ou via para realizar em local permitido embarque ou desembarque de passageiros, também é possível, né? Imagina, a pessoa faz transporte público individual, como um taxista, transporte por aplicativo, enfim, e não poder pegar um passageiro no local que é permitido, né? Pô, aí é bronca, né? 8. Veículo que ingressa na faixa ou via exclusiva para realizar conversão à esquerda ou à direita, por abertura no canteiro destinado a essa finalidade. Então tem um canteiro central que permite isso aí tranquilamente. 9. Socorro mecânico a ônibus avariado na faixa ou via exclusiva, desde que acesse a mesma próximo ao local da avaria. Também não teria problema algum nesse caso, né? E até porque se trata de veículo prestador de serviço de utilidade pública, tem direito a livre parada e estacionamento quando a prestação de serviço for na via. 10. Mais uma situação aqui, olha. Veículo que transita em faixa ou pista da direita, sinalizada com a placa R39, regulamentando o trânsito exclusivo para caminhões, né? Aí seria
utilizar outro enquadramento, que é o mesmo artigo 184, só que no inciso 1. Isso significa dizer que não é infração nesse inciso 3, porque aí perceba que a sinalização existente é outra. 11 aqui, ó. Veículo que transita em faixa ou pista da esquerda, sinalizada para o trânsito exclusivo de caminhões, utilizar enquadramento específico, que é a do inciso 2 do artigo 184 CTB. 12. Veículo que transita em ciclovia ou ciclofaixa sinalizada com a placa R34. Aí a infração é no artigo 193 de CTB, por sinal uma punição bem mais severa, que é uma multa que custa R$ 880,41. 13. Veículos autorizados pelo poder público concedente. Por exemplo, o táxi. Imagina que o poder público concedente permite que o táxi, lembra lá que eu falei logo no início, que existiam situações excepcionais, que às vezes o poder público concedente permitiria que outros veículos, que não sejam ônibus de transporte público coletivo de passageiros, pudessem utilizar aquela faixa. Um exemplo disso é o táxi. Pode ser que naquela faixa o taxista, quando estiver com o passageiro, ele possa utilizar aquela via. Tem problema? Bom, desde que autorizado pelo poder público concedente, não tem problema nenhum. 14. Veículo que transita em local com sinalização horizontal de marcação de faixa preferencial. E o 15, quando utilizado sistema automático não metrológico para os veículos elencados no inciso 7 do artigo 29, desde que caracterizados externamente por pintura ou plotagem. O que é isso? Significa dizer que não caracterizaria infração se for o caso de um veículo de emergência transitando por ali, desde que na devida prestação de serviço de urgência, por exemplo. Seria o caso de uma ambulância, não cometeria essa infração, tá certo? Aqui, ó, nós temos alguns desenhos ilustrativos, eu já trago lá as definições e procedimentos, tá bom? Mas aqui é o seguinte, informações complementares. Primeiro, para a autuação desse artigo, olha lá, é obrigatória a existência de sinalização vertical e horizontal, tá certo? Aí tá aí a placa R32, que é a circulação exclusiva de ônibus, e alguns desenhos aqui. Olha uma situação, ó, daquela, ó. Aqui é corredor exclusivo de ônibus, ó. E esse veículo aqui ele vai entrar à direita. Ó. Perceba que a sinalização aqui, ó, ela está permitindo o acesso. Então ele faz esse acesso e vai embora. Tem infração? Não, porque a linha de continuidade aqui permite que a pessoa faça essa manobra, tá certo? Não tem problema nenhum, tá bom? Então aqui nós não temos a infração. Tem algumas situações aí. Só uma observação pegando esse gancho aqui, né? Às vezes a sinalização horizontal de ônibus ela traz uma faixa diferente daquela que está prevista na legislação. Nós temos no regulamento de sinalização viária, eu já falo sobre as definições de procedimentos, mas já fiz textos, está publicado no nosso livro, inclusive, esse entendimento, vídeos sobre o tema. Né? No regulamento de sinalização viária, no volume 4, ou no anexo 4, que trata da sinalização horizontal, nós temos lá um padrão de cores que precisa ser observado, né, quando da implantação de sinalização na via. E o que tem acontecido? Né? Alguns órgãos de trânsito pelo país, eles colocam uma faixa azul para sinalizar a circulação exclusiva de ônibus. E isso está errado. Legalmente, isso está errado. Por mais que haja uma boa intenção, talvez, para reforçar a sinalização, mas o fato é que, diferentemente de mim e de você, cidadão, nós estamos sujeitos ao princípio da legalidade, ou seja, nós podemos fazer tudo aquilo que a lei não nos proíbe. Por exemplo, eu poderia dirigir de boné? Sim, a lei não me proíbe. Eu posso dirigir sem camisa? Cara, a lei não me proíbe. Eu posso dirigir com o braço do lado de fora? Opa, aí é problema, porque a lei me proíbe. Isso, inclusive, é uma infração de trânsito. Já a administração pública, um órgão, entidade de trânsito, ele precisa fazer exatamente aquilo que a lei determina. Ele está sujeito ali à legalidade, mas em sua forma estrita. Então, se a cor azul no pavimento ela é utilizada para sinalizar vagas destinadas a idosos e a pessoas com deficiência, não pode usar para transporte coletivo de passageiros, para dizer que isso aqui é faixa exclusiva de ônibus. Então, nós temos uma sinalização incorreta. Qual o entendimento? Qualquer autuação ali, ela é nula. Simples assim. Por quê? Ora, a lei vale para os dois lados. Isso, às vezes a administração pública esquece. É comum você pegar, às vezes, pessoas numa situação como essa, de um órgão de trânsito, e dizer, mas a lei não nos proíbe de fazer. Mas essa lógica se aplica a mim, que sou cidadão, se aplica ao cidadão. A administração não, ela tem que fazer o que a lei determina. A faixa é branca, é de sentido único. Faixa é branca, ó, que é a sinalização horizontal, a marcação de faixa exclusiva, e a sinalização vertical, que é a placa R32. É assim que tem que ser sinalizado.
Quando o cara inventa, bota uma placa azul, vermelha, que é para ciclovia, ciclofaixa, o cara está usando transporte público coletivo, ou o azul, que é o mais comum de algumas cidades colocarem, está diferente daquilo que a lei determina. Guardadas as devidas proporções, seria como se eu colocasse uma placa de parada obrigatória verde, amarelo, roxo, que é diferente da placa vermelha de parada obrigatória. Isso você fere ali, na realidade, princípios da sinalização, como por exemplo o da padronização. Então não pode existir uma autuação em circunstâncias como essa. A autuação ela é muito, mas muito questionável, tá certo? Nosso entendimento, respeitosamente daqueles que pensam de forma diferente, a autuação na realidade ela é nula, não deve haver autuação em circunstâncias como essa, tá certo? E para a gente ir finalizando aqui, vamos para as definições e procedimentos, né? Primeiro aqui, ó, faixas de trânsito, né? Qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista pode ser subdividida, sinalizada ou não por marcas longitudinais que tenham uma largura suficiente para permitir a circulação de veículos automotores. Essa é a definição. Segundo, definição de via. É a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central, tá certo? Terceiro aqui, ó, o que é o transporte público coletivo? É um serviço público de transporte de passageiros acessível a toda a população mediante pagamento individualizado com itinerários e preços fixados pelo poder público. Quarto, que seria força maior? São os fatos humanos ou naturais que podem até ser previstos, mas não podem ser evitados ou impedidos pela autoridade com circunstância sobre a via, tais como fenômenos da natureza, tais como inundações, deslizamentos de terra, quedas de barreira, desmoronamentos, etc. E os fatos humanos, como guerras, revoluções, manifestações, interrupções na via, pontes, viadutos, desmoronamentos, acidentes, obras, reformas e reparos, entre outros. Esse acidente, entenda acidente ou sinistro, né? Como a ficha é anterior à mudança, então a gente faz essa ressalva aí também. O 5 aqui, ó, lote lindeiro, que é isso? Aquele situado ao longo das vias urbanas ou rurais e que com elas se limita. Reentrância na calçada, né? Que é a baia de parada, remanso, etc. 7. Marcação de faixa exclusiva, MFE, que a gente chegou a comentar aí. Delimita a faixa de uso exclusivo para determinada espécie ou categoria de veículo, podendo ser faixa exclusiva de fluxo na cor branca, perceba, ó, na cor branca. Faixa destinada à circulação de determinada espécie ou categoria de veículo no mesmo sentido, por isso que é branca, do fluxo dos demais veículos. Faixa exclusiva de contrafluxo na cor amarela. Faixa destinada à circulação de determinado veículo em sentido oposto ao dos demais veículos. 7.3, a MFE deve ser utilizada quando se pretende dar exclusividade à circulação de determinada espécie ou categoria de veículo com o objetivo de garantir seu melhor desempenho. E ela deve ser contínua em toda a extensão, exceto nos trechos onde for permitida a entrada ou saída exclusiva ou onde houver interseção, movimento de conversão, onde deve ser utilizada a linha de continuidade, né? O curioso aqui, ó, que a gente procura onde é que está a faixa azul, que algumas cidades utilizam, autuam e não reconhecem defesas muitas vezes nesse sentido. Aí você tem que entrar com recurso, ir para a segunda instância muitas vezes, em casos mais extremos até discutir no judiciário, uma coisa que nos parece tão óbvia, né? Por isso nosso entendimento de que a autuação é nula, tá bom? 8. Linha de continuidade, né? Dá continuidade visual às marcações longitudinais, principalmente quando há quebra no alinhamento em trechos longos ou em curvas. O 9, a placa R32 pode vir acompanhada de informação complementar, tais como... Isso é importante, viu? Ó, a placa R32, aquela placa de circulação exclusiva de ônibus, ela pode vir dessa forma, né? Numa placa quadrada, aqui vai ter o desenho e aqui embaixo uma informação complementar. Por exemplo, indicando horário, dia da semana, tipo de linha ou serviço e seta de controle de faixa, entre outros. De repente, né, pode ser que tenha lá a informação de que aquela faixa ela só se aplica, por exemplo, de segunda a sexta, das 6 às 20, das 6 da manhã às 20 horas, por exemplo. Então, se eu tivesse ali às 21, não seria infração, ou se eu tivesse no sábado, não teria infração. E se não tiver nada, não tiver indicando o horário ou o dia da semana, como é que funciona? Aí a placa é válida os 7 dias da semana, 24 horas por dia, beleza? E o 10 aqui, o último, né? Marcação de faixa preferencial delimita na pista a faixa de mesmo sentido de uso preferencial para determinada espécie ou categoria de veículo. Deve estar acompanhada da sinalização vertical de indicação educativa e em situações pertinentes deve ser utilizada a sinalização vertical especial de advertência específica. É isso, situação bem específica. Mas bora lá, para fechar aqui, trazendo exemplos, né, de informações que devem constar no campo de observações do auto de infração. Não é um preenchimento obrigatório, mas
é sempre recomendável que o agente coloque, né, para dar maior solidez ao ato administrativo produzido, né, o entendimento que a gente vem trazendo aqui nos vídeos. O veículo transitava pela faixa exclusiva para o transporte público coletivo de passageiros, via sinalizada com a placa R32 com marcação de faixa exclusiva MFE. Então isso é uma informação que pode constar no campo de observações do auto de infração. E com isso nós fechamos aqui mais um vídeo sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, dessa vez falando sobre a ficha de fiscalização da infração do inciso 3 do artigo 184 CTB, é o popular transitar no corredor de ônibus ou andar pelo corredor de ônibus. Se você quiser ter acesso a essa ficha de fiscalização do manual e a todas as outras fichas, é fácil demais, ó. saladetrânsito.com/mbft, o link está na descrição desse vídeo. Você não precisa baixar nada, instalar nada, é só acessar online. E se você quiser lá, tem a opção também de você fazer o download do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito para você ficar aí no seu celular, para você consultar sempre que você quiser, beleza? Se você ficou com dúvida, concorda com algo ou discorda de algo, fique à vontade, vá deixando nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe. Deixou sua dúvida nos comentários, a gente tenta te ajudar de alguma forma, beleza? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.